Jerônimo manda uma caixa postal para Rafael e diz que está há horas esperando ele no bar e ele não chega. O mocinho faz uma ligação. Álvaro e Augusto chegam até Rafael e o encontram ferido à bala. Álvaro diz que precisam tirar a bala, pois Rafael está muito mal. Matilde pede que o doutor faça o que seja, mas que salve o patrão. Álvaro está bêbado e fica nervoso para salvar Rafael. Roberta estranha por achar que Rafael está jantando com Renata e por não ter ligado para ela. Selena diz que não tem outra opção a não ser esperar. Álvaro diz que precisa tirar a bala do Rafael. Josefina liga para Renata e pergunta onde ela está e se foi jantar com Rafael. Renata diz à mãe que Rafael não chegou para o jantar, nem mandou nada e a deixou plantada. Regina vê desenhos de como sua filha estaria atualmente e se emociona. Regina não quer esquecer da filha jamais. Ela chora muito. Álvaro faz uma cirurgia em Rafael para tirar a bala dele. O momento é tenso e de muito cuidado, mas Álvaro segue nervoso, já que bebeu. Álvaro consegue tirar a bala de Rafael, mas ele está muito mal porque perdeu sangue demais. Roberta diz a Selena que Rafael já deveria estar ali. Renata passa por perto delas e elas se escondem. Augusto pergunta a todos o que acham que aconteceu e se Rafael se deu um tiro. Álvaro diz que isso está estranho demais, pois Rafael é pacífico, sem inimigos e não teria motivos para tirar a própria vida. Matilde diz que antes de desmaiar, Rafael mencionou a Bonita. Renata liga para Adriana e diz que não conseguiu localizar Rafael. Renata diz que encontrou o cara do aeroporto e o beijou, porque ficou com medo de uns caras que estavam lhe seguindo. Renata diz que ficou muito nervosa quando Jerônimo pensou que ela tinha o roubado. Adriana fica surpresa ao saber o nome do rapaz. Adriana diz que é coincidência demais Jerônimo encontrá-la de novo em tão pouco tempo. Adriana acha que Renata adorou beijar Jerônimo. Renata no fundo gostou, mesmo que não consiga admitir. Jerônimo não consegue se comunicar com seu irmão e estranha tudo. Ezequiel liga para Alzira e pergunta se ela não viu nada estranho quando veio aos vinhedos. Alzira diz que não e que nem escutou o disparo e só se deu conta quando Matilde e Lázaro saíram no jipe. Lázaro acha tudo que aconteceu muito estranho porque Rafael tinha vendido a colheita e iria se casar, conseguir tudo o que queria e não entende como isso aconteceu. Matias encontra Renata comendo uma maçã. Renata diz que foi uma noite estranha, diferente. Matias chama ela para passearem amanhã. Renata aceita e diz que amanhã tomará o dia livre para saírem. Rafael acorda muito mal e logo desmaia. Álvaro faz a massagem cardíaca nele, mas ele não resiste e morre. Todos sofrem pela morte de Rafael. Roberta diz a Selena que já passou mais de uma hora e Rafael não veio vê-la. Roberta imagina 1001 coisas na cabeça e está desconfiada. Selena diz que por Rafael não chegar é um mau sinal. Roberta tem medo de Rafael ter zombado dela. Selena diz que Rafael ama ela e demonstrou isso e deve ter alguma justificativa para ele não ter vindo. Matilde se nega a aceitar a morte de Rafael e sofre. Álvaro diz que todos eles gostavam do Rafael e entende o sofrimento. Ele diz que fez tudo o que podia para salvá-lo, mas ele perdeu muito sangue e se tivesse sido atendido antes, teria se salvado. Lázaro tenta acalmar Matilde, que está desesperada. Josefina segue nervosa e não consegue dormir. Ela, em pensamento, diz: "Eu espero que você aprenda a lição e que tudo que eu fiz tenha valido a pena." Padre Severino chega à fazenda e comprova que Rafael faleceu. Matilde diz que o patrão se foi. Lázaro diz que ele e Matilde encontraram um moço ali, despachado. Lázaro diz que tudo parece indicar que o patrão tirou a própria vida. Matilde diz que Rafael não tinha motivos para tirar a vida. Severino diz que não podem deixar o corpo de Rafael sem sepultamento. O padre abençoa o corpo de Rafael. Álvaro reza na igreja. Augusto pergunta a Álvaro se ele está bem. Augusto pergunta se Álvaro se lembra do que acabou de acontecer e se está consciente de que Rafael morreu. Álvaro diz que sim. Augusto pergunta a Álvaro se estava sóbrio quando operou Rafael. Renata tem medo de ter acontecido algo com Rafael, por ele não ter chegado ao seu encontro. Renata não entende porque beijou justamente Jerônimo. Jerônimo observa a pulseira de Renata e pensa na moça. Augusto diz a Álvaro que ele não se lembra de nada do que aconteceu na Bonita com Rafael e nem de como ele morreu. Álvaro diz que se lembra, mas que a notícia foi tão inesperada que tudo pareceu produto de um
pesadelo. Augusto diz a Álvaro que Jerônimo logo chegará à fazenda. Álvaro diz que toda aquela fazenda, os vinhedos, a colheita, Rafael iniciou tudo com o dinheiro de Jerônimo Linhares. Augusto diz que não gosta disso, tratar os negócios que tinha com Rafael, com esse homem. Álvaro diz aos empregados que essa noite farão um velório de Rafael na casa e amanhã ele será enterrado. Matilde diz que precisam esperar Jerônimo chegar. Álvaro diz que não sabem quando ele vai chegar e precisam tomar decisões. Severino diz que precisam enterrar Rafael logo, mas Jerônimo que tinha que se encarregar de tudo. Álvaro diz que se Jerônimo não aparecer até amanhã, não podem deixar o corpo aí sem sepultura. Roberta chora e sofre por Rafael ter lhe deixado plantada. Augusto diz a Álvaro que ele operou Rafael, alcoolizado, bêbado, e esse é um delito grave, que pode fazer ele perder até a licença médica. Álvaro diz que não estava alcoolizado e só tomou uma taça de vinho. Augusto diz que sabe distinguir quando um homem bebeu. Augusto diz a Álvaro que ele tomou 3 garrafas de vinho inteira, mas está salvo com ele e precisa conseguir a cópia da autópsia para o próprio bem. Josefina se pergunta o que estará acontecendo. Álvaro diz a Augusto que já está autorizada a dispensa da autópsia. Josefina liga para a fazenda de Rafael, disfarça a voz e diz que está interessada no produto dele. Augusto diz que a colheita de Rafael já foi vendida e ele acabou de morrer. Josefina fica chocada. Augusto desliga os telefones da fazenda para ninguém ligar lá. Josefina fica feliz por Rafael ter morrido. Matilde encontra um papel e diz a Lázaro que mataram o patrão e a Bonita o matou e ela foi a assassina. Álvaro lê a carta e diz que por isso Rafael tirou a própria vida e essa mulher zombou dele, o desprezou, o enganou. Matilde diz que a maldita Bonita é a culpada de tudo. Álvaro pede que Matilde guarde essa carta e que entregue para o Jerônimo Linhares. Álvaro se atormenta por pensar que pode ter sido culpado pela morte de Rafael, já que o operou enquanto estava bêbado. Ele procura consolo na bebida, já que é um alcoólatra. Acontece o velório de Rafael na fazenda. Karina e Alzira acompanham Matilde e os demais durante o funeral. Matilde está sofrendo muito. Renata dá bom dia para Roberta. Roberta pergunta o que ela fez à noite e se saiu para jantar com Rafael. Renata diz que ia jantar com Rafael, mas ele não chegou e a deixou plantada. Roberta estranha tudo e se preocupa. A fazenda Bonita está vazia, os telefones desconectados. Jerônimo não consegue se comunicar com ninguém da fazenda. Álvaro diz a Augusto que a causa da morte de Rafael foi uma mulher, o desamor de uma mulher. Augusto diz que é incrível que hoje em dia um homem tire a própria vida por amor. Augusto diz que lamenta a morte de Rafael. Mas a colheita dele é sua, por ele ter lhe vendido em vida, e vai brigar com quem seja por isso. Álvaro diz a Augusto que não teve nada a ver com a morte de Rafael e pede que ele não diga isso. Matias decide sair para montar com Renata. Jerônimo se veste e olha a pulseira de Renata e se lembra do beijão que ela o deu. Matias e Renata saem a passeio, comem algo e se divertem.